falando em castelos de areia, pensando especificamente nas famílias hoje, que existem práticas que são estabelecidas pela sociedade, e elas são estabelecidas pouco a pouco, gradativamente. Então, no início, elas incomodam a gente um pouco, elas nos incomodam. Quando você está fazendo algo e você ouve sobre alguma coisa diferente, aquilo te causa, te incomoda. Mas o grande problema é que a gente tende a acostumar com essas coisas, e logo a gente está adotando como normais, como se fizesse parte do dia a dia, e nós acabamos, elas se tornam parâmetros, e nós passamos a seguir isso como modelo, e aí a gente não para avaliar as consequências que trazem para a nossa família e para a nossa vida pessoal, porque essas condutas que estabelecem não é só para a família, é para a vida como um todo, é para nós. Nós não podemos nos enganar que Satanás tem assim como Deus tem um projeto, Satanás tem um projeto para cada um de nós. Você precisa saber disto, que ele vive como um leão, diz que rugindo ao nosso redor, tentando tragar você e a mim, e o sistema todo hoje é montado para você se distanciar de Deus e você ficar longe dos padrões e daquilo que Deus tem para a sua vida, que é a vida abundante. Então o título Castelos de Areia é porque nós normalmente olhamos para o casamento e a família como essa coisa mágica, castelo, por isso, né, que nós falamos isso, mágica, especial, do rei, da rainha. A gente fala, não, o meu príncipe, a minha princesa, e outros vão mais longe, é o sonho de todo mundo, né? É o sonho, nós olhamos assim para a vida, por isso castelo. Mas por que de areia, né? Apesar de ser uma coisa linda, segura, algo deveria ser muito poderoso, a gente pensa nisso, mas de areia porque nós acabamos adotando princípios e assumindo valores para essa família e para a nossa vida, de tal forma que eles se tornam frágeis, e por isso de areia. A imagem que você está vendo não suporta um assoprão, a água que vem logo, e eu já vi pessoas fazerem isso, você pode procurar e ver um monte, tem gente que tem uma habilidade incrível de fazer coisas lindas com isso, né? Na praia. Só que a água virá, e a hora que ela vir, não importa quanto tempo você gastou, quão lindo você fez a coisa, é de areia, ele vai cair. Agora o problema é quando a nossa vida também é assim e nós não percebemos. Você entende? Quantas famílias, e você que está aqui hoje talvez conheça ou viva assim, tem construído um castelo de areia para a sua família, e aí então ele não resiste, não é resistente, não vai suportar, é frágil. Vou falar algumas coisas rapidamente, só para você entender onde eu quero chegar. Por exemplo, um dos castelos de areia que eu chamo é a união estável hoje. E deixa-me explicar para você o que eu quero dizer com isso. União estável foi uma coisa muito boa criada pelo Estado, sim, para atender as pessoas que passaram a viver juntas, como se fosse um casamento, mas sem casar. Essa é a questão. E eles quiseram com isso o quê? Resguardar os direitos de plano de saúde, de bens, de previdência. Então, resguardar, essas pessoas constroem coisas juntas e depois, quando se separam, perdem, então, a maneira. Então, foi criado, então, união estável dessa forma. Então, é possível resguardar. Então, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que isso foi muito bom, realmente isso foi necessário, é preciso. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que sempre as medidas, com base no comportamento da sociedade, são paliativos e não resolvem. Como é que eu chamo? Quando eu olho para isso do ponto de vista bíblico, para mim isso deveria ser chamado de união instável, quando você olha para a palavra de Deus. Por quê? Eu chamo isso aqui é a união de um pé atrás. O que é um pé atrás? São pessoas que moram juntos, pessoas que já têm filhos, que vivem como casados, e a minha pergunta é então, por que não se casam? Por que não vão mais à frente, não dão mais um passo, que é um passo definitivo para essa relação, entende? Então a falta desse passo definitivo e determinante enfraquece o lar. Aí você fala, pastor, mas eu vivo assim, o senhor está falando isso para mim? Bom, pera lá, meu objetivo com você é falar a palavra de Deus, e confrontar você também, não é para você pegar e terminar isso, é para você dar mais um passo, e para aquele projeto que Deus tem para a sua vida, que é muito, muito melhor para você. Lembra que estamos falando de estabelecermos ou edificarmos uniões que sejam sólidas, que o nosso castelo não seja de areia. Então uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, porque hoje isso está se tornando normal, mas as pessoas estão fazendo isso, foi preciso criar isto, porque tem dúvidas,
não quero fazer uma entrega, tenho medo, não quero me atrelar a alguém mais profundamente, definitivamente. Então, por isso eu chamo isso de um castelo de areia. Uma outra coisa, que é um outro castelo, é o prazo de validade que nós damos ao casamento hoje. Sabe o que é o prazo de validade? É uma palavra chamada divórcio, que o que salvou o meu casamento foi entender isso aqui. Nós vamos fazer 36 anos de casados esse ano. Então, como o meu casamento eu não tinha compreensão disto, então para mim ele tinha prazo de validade. E o que eu quero dizer com divórcio? Porque nós estamos adotando, inclusive no meio cristão, o divórcio como uma saída para qualquer situação difícil que nos encontrarmos. Quando você olha para a palavra de Deus, e isso deixa o nosso casamento, e deixa a família em risco. Lembra, eu estou falando sobre pai, marido, é para a família, a palavra é para todos nós, todos vamos aprender com isso. Mas eu estou hoje chamando a nossa atenção para nós pais, para a gente pensar profundamente sobre isso. Nós é que temos que tomar a frente e resolver essas coisas. O plano de Deus era assim, era definitivamente um casamento em que a morte somente poderia encerrar essa relação. Ele diz até que a morte, então era para toda a vida. Para toda a vida, o casamento deveria ser assim, é assim que Deus planejou. Ele chega a dizer que Deus é testemunha, ele está dizendo que o próprio Deus é testemunha no casamento, e eu tenho repetido isso sempre quando faço. E também, o próprio Deus diz assim que Ele fez uma união que o homem não pode separar. Mas nós chegamos a um ponto, e nós somos tão influenciados pelo padrão que se existe hoje, que vivemos hoje, é adotado hoje, e que nós achamos que ele é uma saída para os conflitos. Então, quando eu falo de prazo de validade, o prazo de validade até que o primeiro conflito aconteça, o prazo de validade até que a primeira crise venha, e até que eu me canse de você, até que eu não goste mais de você. Mas não foi isso que Deus planejou. Ele planejou uma família sólida, indissolúvel, inquebrável, e por isso, então, a duração precisa ter por toda a vida. Então, quando se começa um relacionamento, e pai, pense nisso, você hoje, marido, quando se começa um relacionamento, vocês que pretendem, quando nós começamos um relacionamento pensando que ele tem prazo de validade, ele vai acabar mesmo. Mas quando nós sabemos que ele não tem, então nós vamos fazer ele dar certo de qualquer forma. Foi isso que aconteceu comigo. Uma terceira coisa é a terceirização dos filhos hoje, que me chama a atenção. Eu acho legal, está todo mundo dizendo, não, adoro ter filhos, quero filhos. Eu vejo o planejamento lindo para casar-se. Gastam demais, a grande maioria, muitas vezes eu brigo com as pessoas sobre isso. Fazem mesmo, é o castelo, fazem a coisa mais linda do príncipe e da princesa. Mas parece que nos esquecemos que o maior investimento é o que vai acontecer no dia a dia, as coisas que vamos fazer no dia a dia que precisam ser sólidas. Não se gasta para aprender a ser marido. Quantos cursos você fez? Não falo o que a igreja oferece, não, você pessoalmente. Quantos cursos? Quantos cursos fizemos para ser pai? Para ser um líder de família? Não fazemos. Então aí a gente não sabe como conduzir essa família. Então nós estamos perdidos. Então os filhos são bonitinhos, legais. Quando a gente mostra para todo mundo, legal. Parece que vai chegando um tempo que depois a gente vai dizendo, olha, alguém dá um jeito nessa criança para mim. E misericórdia disso. Então as coisas que eu vou dizer de terceirização aqui rapidamente, não são coisas ruins. Todas elas são boas. O problema é no contexto de terceirização que eu quero colocar. Quando eu e você devemos ter tempo com elas como família, como pais, nós deixamos que outros façam. Então essas atividades não ficam boas. Por exemplo, pai e mãe trabalhando fora. Mulher precisa trabalhar, é diferente hoje, que bom que ela pode. Mas mudou demais a vida. Então se vai trabalhar, nós precisamos adaptar essa família hoje para atender a família. Nós não podemos, em nome da família, perdê-la, trabalhar e ficar ausente. Então essa é uma coisa que mudou demais. A van que leva o filho, é bom ter uma van para levar, está tudo bem, mas deixa eu dizer uma coisa, nós estamos perdendo muitas coisas dos filhos. Por exemplo, a gente estava indo com a Sofia, nossa netinha, né, e os filhos levando, eu estava junto, e ela dizendo, cuidado a árvore, papai, a árvore, ele estava dirigindo, a ideia para ela é que a árvore vinha na direção da gente. Então ela estava, e a gente estava andando, indo de carro ou para a escola ou para onde ia, e ela estava vendo árvore por árvore, chamando atenção, mostrando para a gente, ela estava curtindo, e aquele é um momento da gente curtir com o filho. Eu mando para a van, eu preciso, se eu tiver momentos especiais da minha família, tudo bem, mas se eu estou cada vez mais delegando para alguém, outros estão curtindo os nossos filhos,
outros estão vivendo ou perdendo, e nós é o que somos os maiores perdedores. A pessoa que é contratada porque eu estou trabalhando demais, eu preciso de alguém cuidar do meu filho na hora que não tem aula. Então, tempo de escola, tempo de igreja, tempo com várias outras atividades que nós enchemos, natação, inglês, balé, tudo muito bom. Se substituir as coisas que nós deveríamos estar com eles, não. Internet, aí piorou agora, internet, videogame, celular, TV. A agenda nossa e dos nossos filhos estão tão complicadas que dentro de casa nós trombamos uns com os outros, mas não vivemos com eles. Quanta coisa especial, eu digo, castelo, diz tudo que eu falei aqui. São joias demais essas coisas. O problema é que os pais estão perdendo, e coisas que eles estão perdendo, e que perdemos, que possivelmente jamais teremos de volta. Então pode ser lindo, mas se desta forma está errado, se nós estamos deixando o que nós devemos, a convivência, as experiências que devemos ter com os nossos filhos, nós estamos perdendo. Então, para que vale a família? Para que valem os filhos? Porque temos filhos. Porque construímos uma família se nós estamos jogando para os avós, para os tios, para a escola, para alguém mais fazer, porque eu não tenho tempo, estou ocupado demais. Os filhos são a nossa responsabilidade de mais ninguém. Uma outra coisa que são castelos de areia para mim é a falta de rotina familiar saudável. Rotina familiar saudável. Nós mudamos demais. A terceirização dos filhos dá uma rotina, é uma loucura a nossa vida, é verdade. Mas é uma rotina que não é saudável, por isso que eu citei que não é bom. Então, correria do trabalho, correria da escola, correria desses montes de atividades, dessas tantas atividades que nós enchemos, todos, quando estão em casa, já passaram um dia envolvidos em atividades individuais, cada um fazendo a sua. Em casa nós já construímos nossas casas, cada um também está vivendo individualmente. E essas pessoas, nós pais e filhos, chegamos cansados e cada um tenta se virar como pode, sozinho, em geral. Você fala, minha família não é assim. Amém, amém. Mas se você identificar essas coisas, né, então se não é assim, ajude outros, mas se você identificar essas coisas, você tem que parar para pensar. As famílias quase não se falam, não fazem mais refeições juntos, agora nós comemos lá no trabalho, a gente fica, não tem lazer juntos, alguns, não tem um tempo devocional juntos, já não tem domingo fixo. Essa eu tenho falado, eu vou avisar você de novo. Se você trabalha num emprego que você um dia é segunda, outro dia é terça, outro dia é na quarta, outro dia no domingo, você está estraçalhando a sua vida espiritual e a sua família. Dê um jeito. Se você tem um trabalho que rouba aquele dia que é de Deus, que é o dia que Ele planejou para você estar com a sua família e estar com Deus, você está criando uma família instável. Por isso eu digo de rotina, é preciso criar, os filhos precisam crescer no ambiente. Ore a Deus, não vai sair do emprego agora, mas ore a Deus, tenta arrumar outra forma, vai estudar se você precisar para mudar, para que você tenha esse tempo para criar uma rotina segura, onde os seus filhos possam conviver com você e aproveitar da vida. Então, castelo de areia. Por último, de castelo de areia, aqui, dos negativos, eu quero falar sobre as expectativas. Quais eram as expectativas nossas alguns anos atrás? Toda criança, ela queria o quê? Aprender a profissão do pai. Se casar, constituir uma família, sustentar a família. Então, todo filho sabia o que ele queria da vida e o que ele ia ser na vida. Eu vejo hoje que nós pais, né, eu tive que lutar com isso. Tem N faculdades para se fazer. Aí vai chegando uma idade, sabe o que nós fazemos? Nós já começamos a pressionar para o filho, e daí? O que você vai ser na vida? O que você vai fazer? Aí ele olha aquele cardápio de faculdade, sei lá o que eu vou ser na vida. Não está bom o que eu já sou? Eu acho que essa é a grande questão. Sei lá o que eu deveria ser. Então, até isso, ao mesmo tempo que são opções, nós estamos perdidos porque nem nós sabemos como ajudar os nossos filhos, e o máximo que nós fazemos é dar uma pressionada. Filho, vê que você faz algumas coisas, vê se vai estudar. E se de repente a gente tem um plano e o filho tem outro, e aí a coisa complicou então. Então veja como que é sério isso. Mas as expectativas são tão complicadas porque ele sabia, mas hoje eu vejo assim, estava conversando e vendo algumas pessoas, tem que ser o casamento do ano, nem que você dever para todo mundo. Todo mundo vai no meu casamento, o casamento tem que ser igual de fulano.
Para pensar, tem gente que fica devendo um monte de tempo, deixa de comprar a casa porque deu o casamento do ano para todo mundo. Eu, sinceramente, eu mudei, eu não era assim, mas eu mudei agora, depois de ver, tá? Então tem sugerido, simplifique, não estou dizendo para não casar, não estou dizendo para não ser bonito, simplifique, se planeje então de tal forma que você não vai entrar, tá? Então casamento do ano, vamos falar de ano, carro do ano, né? A casa do ano, né? O salário do ano, né? O empregado do mês, é tudo isso que a gente vai tendo, o celular da hora, né? As melhores grifes. Você vê crianças que não têm o que comer, não têm onde morar direito, mas ele veste melhor do que eu e você, de muitos, e estão calçando aquele tênis que ele demorou quanto tempo? Um dos pastores dizendo assim que uma das empregadas lá da igreja, de um determinado lugar, a menina estava trocando, da igreja, não, da casa, estava trocando o celular antes de terminar de pagar o celular, ela estava pagando ela já tentou vender para alguém por metade do preço, porque ela queria um melhor agora, a empregada. Alguém que trabalha como diarista. Eu não tenho problema com isso, eu tenho problema, você tem o direito, nós temos, todo mundo tem direito. O problema é que todos nós entramos nessas nossas expectativas do que é a vida, do que é melhor para a vida, do que me faz feliz, do que me realiza diferente do que era antes. Nos alegrarmos com pequenas coisas. Então, veja, expectativa é um caso sério. Colocar os filhos nas escolas mais caras, nós achamos que é a escola mais cara. Eu vou dizer para você que não é verdade. Encontre uma escola segura, que o seu filho possa crescer. O segredo está dentro da sua casa. Se fosse assim, os pais mais ricos do nosso país teriam os filhos mais inteligentes, mais criativos, mais produtivos do nosso país. Não é isso que nós vemos. Não é isso que nós precisamos da vida em casa, da vida simples no seu dia. Então, quem é que está preparado para viver essa vida desse jeito? Que o mundo, a sociedade impõe para você e para mim. Então, são expectativas tão grandes, eu estou citando só algumas coisas, que o peso é tão grande sobre a nossa vida que a vida se torna difícil demais para ser vivida. Alguns rápidos conselhos. Primeiro, sua família é um projeto de Deus criado para dar certo. Vamos falar juntos? Sua família é um projeto de Deus criado para dar certo. E você pode dizer para você mesmo, a minha família é um projeto criado para dar certo. E eu respondo aquelas duas primeiras castelos que eu disse, que você não pode entrar com o pé atrás. Você foi criado para isso, para dar certo. Você também não pode pular quando as coisas estiverem difíceis. Se nós pularmos quando as coisas estão difíceis, tudo então é frágil e não serve, e vamos construir algo que não serve para nada. Então a família, se tem uma coisa que você precisa, é lutar por isso. Foi Deus quem criou a sua família. Você não pode desistir dela. Estou falando com você, marido, agora, principalmente pai. Nós, como líderes, não podemos desistir dela, não podemos entregar dessa forma que entregamos. Se nós quebrarmos esse princípio de divórcio, de viver uma vida de união estável, não pensarmos na vida que Deus tem para nós, que é somente a morte nos separa, nós estamos, todo o nosso esforço para educar a nossa família, todo o nosso esforço para construir a nossa família é em vão, não vale. Porque aí você vai encontrar filhos frustrados pela vida, magoados, talvez você seja alguém aqui hoje, nesta manhã, frustrados porque seus pais pensaram demais somente neles, foram egoístas demais e pularam fora do barco. E a prova que você tem que as pessoas que pularam fora do barco 3, 4, 5 vezes estão arrependidas, e a palavra deles, isso é estatístico, a palavra deles eu devia ter me esforçado mais no meu primeiro casamento. Essa é a ideia. Então nós precisamos pensar nisso. Você também, em segundo lugar, fale comigo, você é o líder responsável por sua família. Vamos falar juntos? Aí você tem que dizer, pai e marido, eu sou o líder responsável pela minha família. E eu estou dizendo para você, não terceirize. Não deixa para a escola, não deixa para os avós, não deixa para o Estado, não deixa para a esposa. Vocês vão se assustar com o número de esposas que vem assumindo a liderança do lar cada vez mais. Aí você fala, pastor, mas acabou mesmo essa questão agora? Não tem mais líder? Tem. Na Bíblia não acabou. Eles estão tentando resolver uma coisa de machismo, que eu concordo completamente.
estão tentando, sempre a sociedade tentando reverter. Então não estou contra isso de dizer que a mulher precisa ser respeitada, e ela precisa ter o seu espaço, ela precisa, e Jesus não a criou para ser mesmo capacho como fizeram, é alguém tão capaz quanto ele ao lado para governar com ele. Mas a Bíblia continua dizendo que a liderança da família e do marido, tal qual você tem uma sociedade numa empresa, os dois podem ter capital de participação iguais, mas alguém precisa liderar, senão todo mundo manda. Então é preciso que alguém faça planos, e eu tenha aqueles que me ajudam a liderar, respeitar e ouvir a mulher. Mas o grande problema é que hoje muitos não estão entendendo que Deus confiou nas suas mãos, nas minhas mãos, para liderarmos. Somos nós que vamos prestar contas diante de Deus sobre essa responsabilidade que Ele deu nas nossas mãos, de mais ninguém. Então você e eu, aí pais agora e maridos, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para boa educação e para construir essa família especial que Deus quer que construamos. Aí você fala, mas eu não sei, pastor, eu não consigo. Posso dizer uma coisa? Na época que nós estamos, onde você tem acesso vai lá e entra na Amazon, você compra da sua casa, do seu celular, já que você usa bastante, você compra parcelado, já que você quer parcelar alguma coisa, pode parcelar livro, se for esse problema, esse é um investimento. Compre, fala como educar a sua família, como ser pai, como ser líder. Você vai encontrar, se você não tem, fala comigo, eu vou te dar N números, mas você precisa ir atrás e buscar ajuda e descobrir como é que eu posso ser o líder e o pai que Jesus me pediu que eu seja. Terceiro, e eu quero que você fale comigo, crie uma rotina, vamos lá? Crie uma rotina saudável para a sua família. Olha a rotina da sua família hoje, fala, ela não é louca? É ou não é? Quando você chega em casa, o que é a casa? É refúgio? Ou é desespero? Quando a gente chega em casa, a gente chega inteiro ou chega só o pó da gaita que eles falam, ou o pau da gaita, sei lá como é que é? Hã? Como é que você chega em casa? Resto? Pó. Gaúcho diz que é pau da gaita, né? Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. O pó, né? Ela já está se esfacelando, vamos pensar que seja isso, né? E gaita não é, né? A gaita deles é a sanfona mesmo. Então, criar uma rotina, essa rotina é para conviver, essa rotina é para relacionar, essa rotina é para compartilhar. Por que os filhos hoje estão buscando outras pessoas, conversando com todo mundo, menos com os pais? Porque são os que convivem, são os que ouvem, são os que param para estar com eles. Sozinhos nós somos fracos, irmãos e amigos, mas juntos nós podemos vencer, nós podemos ser fortes e ser a família que Deus quer que nós sejamos. Então, uma rotina saudável acontece de forma planejada, intencional, não acontece por acaso. Viver minha vida de qualquer maneira não vai levar. Você tem que chegar na sua casa hoje, se você quer realmente aprender, praticar essa palavra, e se você quer construir a sua família e o seu lar de tal forma que ela seja forte e resistente, você precisa chegar na sua casa e fazer uma avaliação. Não vá para frente, não dê mais nenhum passo. Olhe a sua rotina, fique de fora, olhando o que acontece todos os dias, e veja se realmente vale a pena ficar nesta casa, ou se esse lugar é um lugar tão complicado, de tantas lutas, de tantas batalhas, um lugar de tristeza muitas vezes, um lugar difícil de conviver. E depois a gente vai perguntar, eu não sei por que meu filho não fica em casa, não sei por que o filho não gosta de estar com a gente, certo? Só estou pincelando, tá bem? Quarto lugar, vamos falar juntos? Tenha expectativas realistas para a sua família. Aí você fala, então o senhor está dizendo para ele não ter sonhos? Não, tenha sonhos, corra atrás dos seus sonhos, mas você não precisa abrir mão deles, mas só precisa ter certeza que buscar esses sonhos você não vai complicar a sua vida de tal forma que você vai perder aquilo que já tem nas mãos, que é a sua família. Os sonhos já não são mais particulares. Eu era solteiro, eu tinha sonhos, agora estou casado. Os meus sonhos precisam ser alterados, é isso que é o casamento. Ela deixa de ser ela, ele deixa de ser ele, não em termos de personalidade, mas dos planos, e nós nos tornamos um, e agora vamos
ter um plano só, um projeto só, um caixa só, um orçamento só, para que a gente possa encontrar e ir atrás daquilo que nós achamos que seria importante demais para a nossa família. Então, expectativas realistas para mim é construa um caminho mais fácil, mais leve para a sua família. Quando eu falo de você avaliar, porque pode ser que você tenha estabelecido coisas tão complicadas para a sua família, inalcançáveis. Aí a sua casa é uma casa chata, a sua família é uma família chata de se viver, as pessoas não se aguentam. E, por favor, entenda uma coisa, eu não estou falando que você não vai discutir, que vocês não tenham conflitos. Não, isso existe e vai existir sempre, não é a questão. Estou dizendo assim, tenha eles, mas resolva-os. Pode discutir, discuta, mas chega ao fim. E um fim bom, saudável, que faça você traçar diretrizes que sejam boas para a sua família e para o seu lar. Então, construa um caminho mais fácil e mais leve. Que a vida, as pessoas possam dizer assim da sua casa, a vida lá em casa é gostosa demais, é gostosa demais. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, mas nós nos amamos tanto, nos amamos tanto, a gente se perdoa, a gente se aceita, a gente se entende. Por último, e o mais importante, vamos falar juntos? Construa a sua vida e família sobre a rocha. E eu deixei isso por último, porque construir sobre a nossa vida, uma vida sólida, e família e vida sólida, Jesus tem uma orientação muito clara, e tão simples, que você deve, mas só isso? Só isso, querido, só isto. Veja o que Jesus diz, vamos ler juntos? Mateus 7, 24 a 27, muitos de vocês conhecem, vamos falar juntos? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então você pode perceber que nós podemos decidir como será a nossa vida com base nesse texto. Nós podemos decidir se a construção será forte e resistente ou frágil. Ele diz assim, se nós construirmos a nossa vida sobre um alicerce fraco, nós vamos ter uma construção instável, insegura e que não terão resistência nenhuma aos ventos contrários. E esses ventos que ele fala, bateu o vento e rios, estão dizendo das dificuldades que virão sobre nós, e virão, Jesus disse que viria sobre todos, mas que se a nossa vida, dependendo de onde estivesse, ela seria resistente ou seria levado pelos problemas. Quantos que você conhece, talvez dentro da sua família, que foram levados e arrastados e já estão em algum lugar, menos onde deveriam estar, que é com um lar equilibrado, estruturado e feliz. Implica que você e eu precisamos ter certeza, por isso eu falei aquilo no início, que os valores e princípios que nós adotamos e nós seguimos para a nossa vida, eles sejam confiáveis. Então, o que é areia? O que é areia? O que é sólido? O que é rocha? Naquilo que você faz? Essa é a grande questão. O que é areia e sólido no meu comportamento? O que é areia e sólido no jeito que eu trato a minha família? O que é areia e sólido nas coisas que nós defendemos e cremos? O que é areia e é sólido no jeito que nós nos comportamos, nas verdades que nós adotamos, nos valores, no jeito que vivemos cada dia? O que me chama a atenção, por isso que eu disse que é tão simples, porque Deus não enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para dizer assim, eu vou criar uma religião de adoradores de Deus, o Deus verdadeiro. Porque eu acho que algumas vezes as pessoas pensam que é isso que ele criou, criar adoração de Deus, o único verdadeiro, claro que ele quer adoração. E ele busca adoração. Ele diz, na verdade, ele busca adoradores, não adoração. Pessoas que adorem. Mas o que mais me chama a atenção, e eu digo, é tão simples para você ter uma vida sólida, porque Jesus veio ensinar a você e a mim a ser gente. Não é criar uma religião. Ensinar a gente a ser gente.
Como é ser gente? Como é ser humano mesmo de verdade nesse mundo? Como aproveitar? Então, o seu jeito de viver, o jeito de viver de Jesus, foi isso que ele veio fazer. Não é criar doutrinas e regras. O seu jeito de amar, o seu jeito de tocar as pessoas, os valores eternos que ele ensinou e defendeu, a palavra que ele pregou cada dia, o seu jeito. Então ele curou, ele transformou, ele perdoou, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos, para mostrar para mim e você que ele era o Filho de Deus, e nós sabemos disso, e que ele podia ajudar você e eu construirmos uma vida tão sólida, que perduraria para a vida eterna, porque ele disse, eu darei a vocês a vida eterna. Você ouviu que é tão simples, porque Jesus está dizendo, eu sou a rocha. Ele está falando da palavra, mas em outros lugares está dizendo isto, eu sou a rocha, Jesus Cristo é a rocha. Então, em outras palavras, está dizendo assim, se você tiver que construir a sua vida, construa sobre mim, que a sua vida e a sua família serão sólidas. Se você quiser saber a direção para a sua família, que direção tomar no mundo perdido, mundo louco, em que as coisas estão mudando o tempo todo, e que as pessoas estão sempre arrumando um jeito confortável de fazer as coisas para viver de maneira confortável, mas o final é sempre o pior do que eles podem, o resultado é sempre pior do que aqueles que planejaram. Eu digo, é tão simples, porque Jesus está dizendo assim, se alguém quiser construir uma vida assim, ele falou, basta você vir a mim e aprender de mim. Você ouviu? Está ouvindo? É tão simples que você fala, não acredito que o pastor ia gastar todo esse tempo para dizer isso para mim. Jesus disse, vem a mim e passa a andar comigo todos os dias e você vai aprender uma coisa. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Você vai olhar que, quando Jesus diz que ele é manso e humilde, resolve todos os problemas da humanidade. Resolve ser do jeito de Jesus. Então imagina, você e eu construímos a nossa vida perguntando para ele, Jesus, como é que é? Você andar cada dia, falou, é assim que é ser pai? É o que eu pergunto, Deus, eu estou sendo um bom pai? Né? Hoje eu recebi da minha esposa no elevador, disse que estava tentando encontrar um momento para falar comigo, dizendo, feliz dia dos pais. Eu não estava esperando, porque eu não sou pai dela, não era isso que ela estava fazendo também, mas era uma forma dela demonstrar. Eu brinquei com ela, falei, será que eu sou um bom pai? Ela disse assim, seus filhos que o digam, né? Sim, e é claro, ela não estava dizendo que vai perguntar para eles, ela estava dizendo, você conhece seus filhos? Ela estava dizendo, nossos filhos são muito, muito especiais, amorosos demais. Então, eu falei, bom, nós dois fomos pai e mãe com caráter e que construímos a nossa vida de tal forma que a gente pode dizer, que bom, a nossa família é feliz, é maravilhosa. Inclusive, vocês sabem que nasceu minha netinha Teodora, né? Foi terça ou segunda? Agora me perdi aqui. Acho que terça-feira, foi o dia 6. Né? Acho que foi isso. Segunda? A terça-feira era o outro, era o Agostinho, que está tudo no mês de agosto agora, né? Estou perdido. Tanto presente para essa turma toda aí. É caro, só vendo. Mas, gente, que presente maravilhoso, ser avô e aproveitar, né? Aproveitar do que Deus tem para nós. Isso eu aprendi, foi olhando para Jesus, seguindo a Jesus, e cada dia eu pergunto, é assim que é ser um pai? É assim que é ser marido? É assim que é liderar? O grande problema que eu disse hoje é que nós estamos adotando o padrão, e os nossos filhos estão ganhando tanta coisa da gente, e nós esquecemos, tem gente falando sobre isso, que nós chegamos aonde chegamos por não ter as coisas. Nós chegamos aonde chegamos, ser o que somos, porque nós lutamos e suamos, e as coisas foram complicadas demais, por isso nos tornamos quem somos. A gente está criando uma geração de gente fraca, em que eles não recebem não nunca, e aí depois eles vão ser maridos, depois e quer a mãe de novo, mais uma mãe e um pai para cuidar. Então tem muita mulher sendo mãe de maridos que deviam assumir a liderança. Aqui é o lugar para vocês ouvirem isto, aqui é o lugar para vocês ouvirem isso, em nome de Jesus, homens desta igreja e que me ouvem neste momento. Jesus nos chamou para ser parecidos com Ele, e aprender a ser gente com Ele, e agir, e amar, e viver, e se comportar, e liderar do jeito dEle. Não é para passar para mais ninguém, é para mim e você, homem, que Deus nos chamou para fazer. Então, o rumo da sua família depende do rumo que você der. E eu quero pedir em nome de Jesus, não vamos tratar a nossa família achando que é trabalhar e ganhar dinheiro e pagar algumas coisas e dar presentes, que é isso que eles precisam. Você ouve dos pais,
dos filhos que os pais deram de tudo. Você já viu isso um monte. Ele me deu uma BMW e eu queria o que dele? Você já ouviu o que o filho queria? Você sabe? Eu queria um abraço. Eu só queria um abraço. Saber que meu pai me ama e que eu sou tão importante para ele que ele não tenta comprar o meu amor com um presente. É só isso que nós precisamos. E a gente vai aprender a ser essa pessoa com Jesus Cristo. Com Jesus. Ele disse, se você ouvir a minha palavra, praticar a minha palavra, você está construindo o seu casamento, a sua família, sobre uma base sólida. A sua família será resistível, resistente. Você deve olhar a palavra de Deus. Está dizendo que na época de crise, não importa a crise que houver, ele diz que sua família sempre estará de pé. Deus vai abençoá-la, Deus vai usá-la. Irmãos, de onde saem os juízes? De onde saem governadores? De onde saem presidentes, prefeitos, advogados, os líderes? De dentro da sua casa. De dentro da sua casa. Os filhos olhando para nós, pai e mãe, e a gente sendo o pai, sendo a família, a mãe e a família como devemos ser. Aí então nós vamos ter essa família sólida que Deus planejou para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé. Andando com Jesus, cada dia, você vai aprender a ser pai, o homem, o líder que você precisa ser. Andando com Ele, você vai aprender a dizer não para as coisas que fazem mal para a sua vida e a sua família. Pode subir, pode vir, gente, pessoal do louvor. Andando com Jesus, você vai aprender a dizer não para as coisas que fazem mal para você e a sua família e comprometem dela ser forte e resistente. Andando com Jesus, seu lar vai ser um lugar seguro, um lugar especial, e um lugar especial para viver, um lugar de paz, um lugar de sonhos, um lugar de esperança. Não um lugar que mata os sonhos, não um lugar que mata a esperança, mas um lugar que enche o nosso coração de sonhos e perspectiva. Então, Jesus é a rocha. Ele diz assim, aquele que construir a sua vida sobre ela, não sofrerá dano algum, será forte e imbatível. Feche os seus olhos.